Unidos para aprender mais do Senhor, Pai. É assim que o Senhor continue a iluminar as nossas mentes também, abençoando a professora a cada dia para que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e passar aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Assim, nós te louvamos agradecidos. Ser com os demais irmãos que não estão presentes, que possam também aproveitar as gravações para repassar as aulas. Né? E assim nós te pedimos por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá. Então nós estamos aqui já em. Nós estamos falando sobre o ministério de Jesus, né? A gente já estudou vários pontos dentro da vida de Cristo. Né? Nós estudamos sobre a pré-existência de Cristo, sobre o fato dele ser 100% homem, 100% Deus. Várias coisas a gente estudamos até onde vimos, alguns lugares onde Jesus passou, e hoje nós estamos falando desde a aula passada sobre o ministério de Jesus. Vamos recapitular hoje um pouquinho aqui dessa aula, porque o que eu vou falar hoje está dentro do ministério de Jesus, é um outro aspecto do ministério de Jesus, então vamos recapitular a aula passada, tá? Ministério de Jesus, vamos lá para essa parte. Pode passar, Daniel. Segundo muitos estudiosos, o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Começou aos 30 anos com o batismo, né? Depois ele foi levado ao deserto para ser tentado, provado e aprovado como nosso Salvador. E o primeiro milagre relatado nas Escrituras foi a transformação da água em vinho durante o casamento em Caná da Galileia. E o ministério de Jesus ele foi marcado por pregações, milagres, libertações de endemoniados e muitas curas. Jesus ele foi perseguido o tempo todo pelos religiosos. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que aqui está dizendo aqui, né? O ministério de Jesus foi marcado por pregações, milagres, né? Eu vejo assim mais esses dois aspectos aqui, que nós vamos chamar de ensino e milagres. A, a Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres, fora os que estão relatados nos evangelhos. Jesus fez ainda muitos outros milagres que falam no livro de João que o mundo não conteria todos os livros caso fosse escrito tudo que Jesus fez. Mas esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais vida em seu nome. Então, aqui, esse versículo, se o Daniel achar, eu queria pôr aqui, nós vemos dois aspectos do ministério de Jesus, que é os sinais que ele fazia, né, os milagres, e os ensinos de Jesus. E Uma aqui, né, referência, Sônia. não, eu quero que você ache aí no livro de João, você colocou ele da outra vez, só que eu esqueci aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Era só um minutinho. Vamos ver. Ele está escrito assim, ó, para você procurar aí, Daniel, até que eu vou falando. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Acha através dessas palavras aí. Eu não coloquei ele aqui, mas é importante, porque esse versículo aí, para vocês fazerem uma anotação, ele mostra qual foi o objetivo de Jesus fazer os sinais que ele fez. Esses sinais que Jesus fez foi para mostrar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e que ele veio para salvar. E que através da nossa fé nele, a gente pudesse ter vida em seu nome. Então, muitas pessoas ficam frustradas hoje, né? Muitas igrejas que prometem, né, milagres e curas
e sinais e as pessoas e não acontecem. Então, porque tudo que Deus fez na palavra dele tem um objetivo. Nosso Deus é um Deus inteligente, um Deus sábio, né? Toda a sabedoria, todos os tesouros da sabedoria, da ciência, estão escondidos em Cristo. Então, ele nunca fez nada sem um objetivo. Então, aqui está escrito, ó, esses, porém, está escrito lá no livro de João, né? Então, anotar aí para a gente não esquecer que esse versículo é muito bom. Quando você quiser saber quais os objetivos de tantos sinais que Jesus fez aqui na Terra, ele diz assim, ó, esses, porém, né, fala no versículo, põe o 30 também, Daniel, para mim, por favor. Ó, vamos ler primeiro o 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Lembra que eu ensinei o que significa Cristo? O Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo de Deus, o objetivo de Cristo ter vindo aqui nessa terra em forma de homem, foi para salvar o pecador. E os sinais que ele fazia, além da misericórdia, do amor que ele tinha para com as pessoas com que ele se relacionava, com quem ele se aproximava, ele também queria que essas pessoas, através dos sinais que ele fazia, pudessem crer que ele era Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, e que essas pessoas pudessem crer que ele era o Salvador, que ele é o Salvador, e crendo, tenha vida em seu nome. Então, o objetivo de tudo que Deus faz é voltado para a salvação do homem. Até mesmo aquelas curas, os milagres e os sinais. Por isso que a prioridade de Deus é salvar o pecador. Não que ele não mudou em nada, ele tem poder para curar, ele tem poder para fazer qualquer coisa, por isso a gente ora, clama a ele, mas tudo que ele fez aqui era tentando testemunhar quem ele era, mostrar que ele é Deus, né? E que as pessoas pudessem crer e ser salvos. Então, o ministério de Jesus foi marcado por ensino e milagres. Pode passar, Daniel. Então, a gente já viu aqui que ele começou escolhendo 12 homens que seriam seus ajudantes, que seriam aqueles que iam testemunhar esses sinais, testemunhar todas as obras que Jesus ia fazer, e depois ele disse assim: olha, obras maiores do que essa vocês vão fazer, porque eu estou indo para o Pai. Então, quando ele disse isso, parecia impossível que os apóstolos iam fazer obra maior do que o próprio Deus, né? Não é estranho, né? Esse versículo, ele estava falando aqui que esses homens iam relatar tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo que eles estavam sendo testemunhando, eles iam escrever, relatar, para que hoje nós pudéssemos ter o Novo Testamento em nossas mãos, lendo, estudando como nós estamos hoje, já há mais de 2000 anos, e podendo crer em Jesus através da palavra, né? Aquelas pessoas viram Cristo, aquela geração pôde tocar o verbo da vida que é Jesus, e nós somos aqueles por quem ele orou no capítulo 17 do livro de João. Ele orou a oração chamada oração sacerdotal, quando ele orou e ele disse assim: Pai, eu não rogo só por esses, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, quando Jesus orou por nós daquele jeito, naquela forma, ele estava orando por aqueles que, sem ver, sem ser testemunha de nenhum daqueles milagres, iriam crer nele, como nós cremos, através da palavra. Por isso que esses homens foram convidados para fazer essa obra maior, que foi
o Novo Testamento foi completar as Escrituras, quando eles escreveram, relataram todas as obras de Jesus no Novo Testamento. Tá? Então, aqui você tem um relato de todos eles, podemos passar. Aqui a gente viu os lugares onde Jesus começou a fazer os seus ensinos e também os seus sinais, né? Nós vimos aqui que o Império Romano dominava o mundo daquela época, foram repartidos em três, foram feitos em três partes aqui, por isso que é a mesma terra que Deus prometeu para Abraão lá atrás, no passado, foi essa mesma terra em que Jesus nasceu. Só que Jesus, ele nasceu na Judéia, onde vocês estão vendo aqui embaixo, mas ele foi criado lá para cima, na Galileia, né? E a maior parte da infância, da juventude de Jesus foi ao entorno aqui, ó, do Mar da Galileia, nessa região aqui, tá? Pode passar, Daniel. A gente já estudou isso, né? A Palestina na época de Cristo, como que era, ó, as cidades. A gente vê aqui Cafarnaum, que era um lugar onde Jesus sempre ele ensinava e voltava para Cafarnaum. Caná, onde ele fez seu primeiro milagre. Nazaré, onde ele foi criado, tá? Naim, onde tem aquela história da viúva de Naim. Cesareia de Filipe, Betsaida, Cesareia, Samaria, enfim. Depois vocês vão olhar no mapa aqui, ó, quando vocês quiserem imaginar como seria, né? Como eu gosto de olhar porque eu fico imaginando e, e aprendendo, pensando como que era aquela época. Então é bom pegar o mapa, porque nem sei, né, não é todo mundo que tem o privilégio, né, de ir para aquele lugar. Mas um dia, lá no milênio, quando Cristo voltar, nós vamos ter oportunidade de conhecer essa terra. Pode passar, Daniel. Aqui também, aqui fala dos acontecimentos que houve aqui ao redor do Mar da Galileia, tá? Aqui, ó, nós temos a cidade de Cafarnaum, de Corazim, Betsaida, Mar da Galileia, que é o central aqui, né? Que não era chamado de mar, mas na verdade era um lago bem agitado, mas não era um mar, mas era chamado de mar. Gadara, Magdá. Então, Cafarnaum, aqui tem um relato dos milagres que ele fez. Corazim e Betsaida, ele disse, ai de ti, Betsaida e Corazim, né? Se em Sodoma e Gomorra eles vissem o que vocês estão vendo, os sinais que vocês estão vendo, eles iam se arrepender de saco e cinza. Por quê? Porque em Betsaida e Corazim, Jesus operou muitos milagres naquele lugar, e mesmo assim as pessoas tinham um coração duro. Lembrando aqui o que eu falei agora há pouco, que os milagres foram feitos, os sinais foram feitos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Então, se mesmo eles vendo todos aqueles sinais, aqueles milagres operados, o coração deles continuava incrédulo. Então, Jesus não tinha prazer naquele povo, ele reclamou, ele disse, olha, até em Sodoma e Gomorra, que era um lugar perverso, perdido, se tivesse visto o que vocês estão vendo, eles teriam crido. E, então, esse é um lugar onde Jesus operou muitos milagres. Então, a gente vê aqui que os sinais que Jesus fazia era para colaborar, né? Ele estava mostrando quem ele era através do poder que ele exercia naqueles sinais, mas na realidade nós vemos que nós não precisamos de ver sinais para poder crer em Jesus, né? Pela palavra dele, pelo Espírito Santo que opera em nós, nós podemos crer na palavra dele, nas promessas dele. A Bíblia, a própria palavra de Deus, no livro de Coríntios, fala que os sinais são para os incrédulos, né? Quem quer ver tantos sinais e sinais é porque não está crendo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova daquelas coisas que não se vê. Então, e Jesus diz na palavra dele que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que agrada a Deus é a nossa fé. Então, se você precisa ver alguma coisa para crer em Jesus, então isso já não é fé, é vista. Você precisa ver. Então, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você precisa de ver alguma coisa para poder crer que Jesus realmente veio aqui nessa terra para nos salvar, então é vista. Você quer ver alguma coisa. E então, desse jeito, a gente não pode agradar a Deus, né? É isso que te deixou Jesus entristecido aqui em Betsaida e Corazim, porque mesmo vendo milagres operados na presença deles, eles não creram, né? E depois aqui aconteceu várias coisas, nessas cidades aqui ao entorno desse Mar da Galileia. Pode passar, Daniel? Aqui você pode passar toda e ir para a nossa aula de hoje, porque são fotos de alguns lugares onde Jesus ensinou, onde ele passou. E hoje nós vamos. Lembra que eu falei 2 aspectos do ministério de Jesus. O primeiro aspecto era os milagres que ele fazia, os sinais. E o outro aspecto muitíssimo importante era o ensino. Né? Jesus, aqui o tema da nossa aula de hoje é Jesus, o maior educador da história. Vocês concordam com isso, com essa frase? Sim. Não é? Então, é incrível que Jesus, ele foi chamado, a maioria das vezes aqui no Novo Testamento, Jesus foi chamado de mestre. E mestre significa o quê? Professor, educadora, aquele que ensina. Então, você não vê Jesus sendo chamado de milagreiro, de outras coisas, mas mestre, ele foi chamado até pelos que não criam nele, mas ele tinha a característica de mestre. Por quê? Porque Jesus ele era um mestre por excelência. O ensino fazia parte da sua vida nessa terra. Ele veio aqui, ele ensinou de todas as maneiras, né? Até mesmo os sinais que ele fazia traziam um ensinamento. Qual ensinamento? Que ele era o Cristo, o Filho de Deus, a fim de quê? A fim de que todos que crescem tivessem vida em seu nome. Então, Jesus, ele era focado no ensino, ele queria que as pessoas aprendessem, ele dava o tempo dele, tudo ali para ensinar. Teve uma passagem bíblica que eu acho que vocês conhecem, que eu lembro as coisas, mas às vezes eu esqueço o endereço, tá? Eu sou assim mesmo, quem me conhece na aula vai procurando onde que eu estou falando, para descobrir, porque eu esqueço o endereço. Mas eu sei que ele fez muitos milagres o dia todo, e aí chegaram os apóstolos e falaram, mestre, olha, tá cheio de gente aí querendo que o senhor cure eles, está esperando para ser curado. E ele saiu e ele deixou todo mundo lá e falou, eu vou para as cidades e para as aldeias pregar, vou ensinar. Então, ele mostrou a importância do ensino, porque através do conhecimento, do conhecimento dele, né? Aprender sobre o reino de Deus, que as pessoas iam ter os seus olhos abertos, os olhos espirituais iam se abrir para crer em Jesus, no Salvador, e ser salvo. O objetivo de Cristo era salvar a humanidade, salvar pessoas, ganhar as almas. Então, tudo que ele fazia tinha esse alvo, tinha esse objetivo. Eu vou ensinar para eles poder crer, e crendo vão ter vida em meu nome. Era isso, o tempo todo, ensinando. E mais interessante, ele ensinava, além de ensinar que era o alvo principal, ensinar sobre o meio da salvação, ensinar sobre como ser salvo, ele ensinava como viver aqui nesse mundo. Ele sabia que aqueles que iam sendo salvos ia ficar aqui para continuar
o mesmo trabalho que ele veio fazer. Ele veio pregar e falar com que ele ia dar a vida em resgate por nós, e depois ele ia voltar para o Pai e deixar todas aquelas pessoas preparadas para não deixar morrer ali todo esse acontecimento. Eles tinham que, primeiro os apóstolos escreveram, saíram a pregar o evangelho, e depois a escrever, a relatar todas as coisas que o Espírito Santo ia iluminando as mentes e o coração deles para relatar tudo que Deus, que Jesus queria que fosse escrito ali. É interessante que ele diz que muitas outras coisas, sinais foram operados, mas aqueles ali é o que ele queria que fosse escrito na palavra de Deus, para que pudesse fazer sentido para a nossa vida, para a gente entender sobre a salvação e sobre como continuar vivendo e pregando o evangelho e continuar fazendo discípulo. E você vê que o trabalho foi um bom trabalho feito, porque o evangelho chegou até nós aqui hoje. Olha, depois de Cristo, nós estamos a 2020 anos depois de Cristo, 22 anos depois de Cristo. Cristo marcou a história, marcou até o calendário, o mundo, né? Foi dividido antes de Cristo, depois de Cristo, o tempo. E todos esses anos se passaram e nós aqui hoje, em torno dessa mesma palavra, aprendendo de Cristo, uma palavra viva que não perde a validade e que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, que é Deus também. Então, vamos ver Jesus como educador aqui. A gente já viu ele fazendo milagre, né? Aqui é o versículo João 13:13. Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, pois eu, de fato, sou. Aqui Jesus mesmo está testificando dele que ele é mestre, ele é professor, e ele é senhor, ele tem essas duas qualificações. Mestre é aquele que ensina, senhor é aquele que é o dono. O seu senhor é aquele a quem pertence, né? Jesus é o nosso Senhor, por quê? Porque ele nos comprou com seu sangue e nós pertencemos a ele, nós fomos comprados por bom preço. Então, ele é o nosso mestre e o nosso Senhor. Quando essas duas coisas não acontecem na nossa vida, vai dar problema na nossa vida espiritual. Primeiro, quando você não ouve os ensinamentos do seu mestre. Ele deixou a palavra dele, ele fala conosco através da palavra dele. Nesse momento nós estamos reunidos, Deus está falando conosco pela palavra de Deus. E quando a gente não deixa, não ouve essa palavra, não obedece, não pratica, isso aí vai dar problema na nossa vida espiritual. Nós não vamos ter a alegria que Deus tem para nós. Nós não vamos ter os resultados, né? O sucesso na nossa vida espiritual, a alegria que Ele quer dar para nós não vamos ter porque a gente não está obedecendo o Mestre. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo que nós precisamos saber para viver nesse mundo está em Cristo. Para viver na eternidade está em Cristo. Então, Ele é nosso mestre. E Ele também é nosso Senhor. Ele nos comprou, mas Ele deixou a gente livre para escolher se nós queremos viver debaixo do senhorio dEle, deixando que Ele seja o nosso dono, aquele que manda e a gente obedece, porque a gente confia que Ele sabe o que é melhor para nós, ou se a gente quer viver do nosso modo. E muitas vezes, quando a gente quer viver do nosso modo, é onde a gente fica triste, porque nós somos pecadores e o que sai de nós não é bom. E que sai da palavra, da boca de Cristo, é o que vai dar vida, e vida em abundância e alegria, né? Então, aqui ele mesmo testificou dele, dizendo que ele é mestre e é senhor, tá? Vamos ver mais. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles estavam assim, maravilhados, porque
Muitos ali conheciam Jesus como aquele carpinteiro de Nazaré, um homem comum, como a gente já viu nas aulas passadas, 100% humano e 100% divino. E aquelas pessoas que conheciam aquela pessoa simples que trabalhava no seu dia a dia, de repente ele começa o seu ministério e ele começa ensinando. Ele começa ensinando. E quando eles viam Jesus abrindo a boca e ensinando daquela maneira, eles ficavam pensando, mas da onde vem essa sabedoria? Então, a gente volta aqui a entender que essa mesma sabedoria, ele nos dá através do seu Espírito Santo que habita em nós quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Ele dá, a Bíblia fala que ele dá sabedoria para nós e ele não lança em rosto, ele não vai falar, se você quer sabedoria, peça a Deus, no livro de Tiago fala isso, que ele dá a todos e não lança em rosto. Então, essa mesma sabedoria ele quer que a gente tenha. Para quê? Para a gente se gloriar? Não. Para que a gente possa compartilhar essa sabedoria com outras pessoas. É por isso que eu falo para vocês que eu fico muito feliz quando alguns de vocês falam que, olha, eu estou pegando esse material aqui e essas aulas e estou passando para alguém. Meu coração enche de alegria porque eu sei que esse é o objetivo. A gente não precisa, não é importante que a gente aprenda só para a gente ficar mais cheio de conhecimento. Esse conhecimento ele tem que transbordar de forma que ele vai atingir outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas também. Então, Jesus, ele ensinava, e nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos ensinar tudo aquilo que a gente aprende. Vamos passar, Daniel? Então, vamos ver como era a pedagogia de Jesus. Pedagogia é a arte de ensinar, né? Aqui tem pedagogas pelo menos eu estou vendo uma aqui, né? Que já fez pedagogia. Então, Jesus tem um livro que era, olha, se vocês puderem ler esse livro, baixar, deve ter ele em PDF, chama A Pedagogia de Jesus. Olha, lê esse livro, porque é muito. Eu já até dei essa matéria, baseado nesse livro, eu já ensinei no seminário a pedagogia de Jesus. Um dia, talvez, se der certo, eu possa ensinar, mas se você tiver acesso, leia esse livro, que é muito bom. Fala sobre como Jesus ensinava a didática de Jesus, os meios que ele usava, é muito bom mesmo. Muito, muito bacana. Então, vamos ver aqui. A pedagogia de Jesus era o contexto de vida, entendeu? Era o contexto de vida. Ele ensinava pessoas, ele ensinava dentro daquele contexto que ele vivia. Ele não precisava de toda uma tecnologia para ele ensinar, ele não precisava de toda uma metodologia preparada ali para que ele pudesse fazer os ensinos dele. A sabedoria dele era incrível, como ele usava o contexto da vida, do cotidiano das pessoas para ensinar. Ele só precisava de 3 coisas. Primeiro, da pessoa ser ensinada. Depois, a ação do ensino e o conteúdo do ensino. O que significa isso? Quando ele via uma pessoa ou uma multidão, né? Não importava, o maravilho do ensino de Jesus, sou apaixonada pela pedagogia de Jesus, é que, assim, ele ensinava a multidão, mas se tivesse uma só pessoa, ele ensinava também. Eu gosto de pensar dessa forma. Quando todos os alunos estão presentes aqui na nossa aula, eu fico super feliz. Mas se vier um só também, eu ensino. Porque eu sei que Jesus, ele ensinou pessoas, multidões e também individualmente. Tá? Vocês viram quando ele conversou com a mulher samaritana? Na ensinamento, saiu dali e foi chamar os outros. Então, a partir de uma pessoa bem ensinada, ela pode ganhar muitas outras pessoas.
Então, ele precisava de ter uma pessoa que queria aprender, né? A ação de ensino era o meio que ele usava para ensinar alguma verdade sobre Deus e seu reino. Então, era o meio que ele usava. Que meio que ele usava? Ele usava parábolas, né? Ele usava exemplo do cotidiano das pessoas. Ele usava perguntas para despertar a curiosidade das pessoas. Então, ele tinha a metodologia dele. Então, a ação de ensino era os métodos que ele usava para ensinar, que era dele mesmo. Ele olhava do lado, se ele via uma ovelha, ele falava: Olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Né? E da mesma forma, ele usava coisas que estavam na vida das pessoas, que pudesse trazer a memória daquela pessoa, a fazer uma assimilação, né? Uma assemelhação entre aquilo que ele estava ensinando e aquilo que ele estava dando de exemplo, como a ovelha, a videira. Ele usou tantas coisas nas parábolas dele, ele usava coisas do cotidiano para ensinar coisas sobre o reino de Deus. Essa era a ação de ensino dele. E o conteúdo eram os temas que ele queria abordar, né? Ele falava sobre o reino de Deus, ele falava sobre a visão espiritual, ele falava sobre viver aqui nesse mundo, como no Sermão do Monte, ele mostrou como ser parecido com ele, né? As bem-aventuranças é uma matéria do seminário nosso, que nós vamos ver em outra oportunidade, que mostra o caráter de Cristo ali. Ele fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que ele estava querendo dizer é que aqueles que choram, que se entristece pela presença do pecado, que se entristece com a situação desse mundo, vai ser consolado. Porque quando Cristo entra na sua vida, o consolo chega. E então o conteúdo ele ia ensinando de acordo com aquela pessoa que estava sendo ensinada. Se a pessoa que estava sendo ensinada era uma pessoa que ainda não tinha crido nele como Salvador, então ele falava sobre como ele ser salvo. E se a pessoa já era um discípulo dele, ele estava ensinando como viver nesse mundo, até que ele fosse para o reino de Deus. Então, assim era Jesus. Ele usava o contexto da vida, precisava do quê? De uma pessoa ser ensinada, de uma ação de ensino que ele criava ali naquele momento mesmo, e o conteúdo, que era o assunto que ele queria abordar. Então, Jesus agia a partir desses parâmetros. Próximo, Daniel. Quais eram os recursos didáticos utilizados por Jesus, né? Às vezes pessoas falam: eu não vou dar aula na escola dominical porque eu não tenho material, não tenho isso, não tenho aquilo. Olha, Jesus fazia o barquinho que estava lá na beira do mar, foi o púlpito dele, ele afastou e usou a direção do vento para trazer o som, não precisou nem de microfone, e pregou uma mensagem maravilhosa ali na beira do mar, na Galileia. Então, ele não tinha desculpa, ele não inventava desculpa para não ensinar, não. Então, ele ensinava através de pergunta. Aqui no Lucas 10, 26, se o Daniel puder ir pondo os versículos aí para mim, então, ele fazia pergunta. Quando você faz pergunta para uma pessoa, você desperta nela uma coisa que ela não tinha, talvez não tinha pensado antes. E vai desenvolver ali um diálogo que pode resultar em um evangelismo. Então, aqui, ó, então ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Então, quando o jovem rico chegou para Jesus, aquele jovem rico, e perguntou: bom mestre, chamou Jesus de quê? De mestre, né? De professor. Que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus falou para ele assim: ó, o que está escrito lá na lei, né? E aí ele fala que ele guarda desde da meninice dele, ele guarda os ensinamentos de Deus,
sei se é nessa passagem, acho que não é nessa, não. Mas esse aí serve para mim dar de exemplo também. Eu faço isso. Ele falou, então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Então, ele despertava nas pessoas uma reflexão. Naquele momento, aquele jovem que achava que o fato dele conhecer as leis, ele já estava cumprindo as leis, ele viu que ele não cumpria, porque a hora que Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, ele já entendeu que ele não guardava o primeiro mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele amou o dinheiro, né? Aquele jovem foi salvo? Provavelmente não, porque a Bíblia fala que ele não voltou, mas não foi porque ele não vendeu e não deu para os pobres, porque ele não creu em Cristo. Cristo não foi suficientemente importante na vida dele para que ele largasse todas as crenças dele para crer somente em Jesus. Então, Jesus ensinava de uma forma que desperta para fazer aquela pessoa refletir. Pode ser até que esse homem mais tarde venha pode ter crido, porque ele saiu dali com aquela pensamento, com aquilo que ele ouviu de Jesus. Outra coisa que ele usava era o debate. Que diz o povo ser o filho do homem, né? Ah, aqui diz que uns dizia, Mateus 16:33, né? Jesus fez essa pergunta para os apóstolos, né? Ele queria saber o que será que era o assunto que ele queria abordar aqui, ó. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Passa, Daniel, o próximo. Eles disseram, eles disseram. Então, aqui houve um certo debate, né? Porque uns diziam, uns estão falando aí que o senhor é o João Batista, e outros falou, outros também já falaram que o senhor é o Elias, e outros disseram que o senhor é o Jeremias ou um profeta. Então houve ali um debate. Aí Jesus vai e pergunta no versículo 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só. E Simão Pedro, um dos discípulos, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele queria arrancar aqui desses homens que seguiam ele essa confissão, porque é essa confissão aqui que faz com que a gente testifica que ele é o nosso Salvador. Tu és o Cristo. A palavra Cristo eu ensinei em outras aulas para vocês, que é confessar, quando você crê que Jesus é o enviado de Deus para ser o seu rei, o seu profeta, trouxe a mensagem de Deus, o seu sacerdote foi para Deus levando seu próprio sangue, pagou o nosso pecado, e é o nosso Senhor, nosso Rei, que manda em nós. Então, isso aqui é uma confissão de uma pessoa que está aceitando, crendo em Cristo como Salvador, né? Então, ele queria, através desse debate aqui, descobrir entre aqueles discípulos quais estavam ali e estavam sabendo no que estava crendo. Outra maneira recurso que ele usou foi a exemplificação, como aquela mulher que foi pega no ato de adultério, né? E houve toda aquela confusão e acusação, e ele ficou ali quietinho, deixando eles mesmos presenciar toda aquela cena, viver aquela cena, e depois ele disse aquelas palavras, né? Quem não tem pecado, que pode começar a tirar pedra nela. E todo mundo deixou a pedra no chão, saiu, porque ele fez com aquela afirmação, ele fez com que despertasse, eles entendessem que eles também eram pecadores. Era outro pecado, mas era pecado. Então, aqui, ó, porém, ouvindo isto, acusado pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ali, na verdade, aqueles homens foram ensinados que eles eram pecadores também, mas o alvo de Jesus estava nessa mulher aqui.
ele endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, só ela. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí no 11, ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, essa mulher que viu, que viveu toda essa cena, ela estava correndo risco de ser morta, apedrejada, porque ela foi pega fazendo um pecado. E aqueles homens eles aprenderam que eles são pecadores também, e ela aprendeu que a misericórdia dele é grande, e ele deu ali um ensinamento incrível, ele fez aqueles homens refletir sobre eles também. Vamos em frente. Conversação didática, né? Aqui foi nós nem precisamos ver esse versículo, só vou falar para vocês sobre ele. Aqui foi Jesus e a mulher samaritana, né, na beira do poço. Ele trouxe ela a entender, ele conversando com ela chegou à conclusão que ele era o Messias, né? Ela falou para ele: olha, vai vir um Messias que vai ensinar tudo isso para a gente. Ele falou: sou eu que falo contigo. E por que que ela creu nele? Porque ele foi falando tudo que ela precisava ouvir, né? Naquela conversa ali na beira daquele poço. Jesus, eu fico pensando que ele não foi, os apóstolos foram comprar comida e ele ficou ali. Eles sempre andavam juntos, mas ele ficou ali porque ele tinha algo importante a fazer e era salvar essa mulher samaritana, né? Então, uma pessoa só era importantíssimo para Cristo. Então, quando você quiser ensinar, precisar ensinar uma pessoa, não fica preocupado com o número de pessoas que tem. Se tiver uma pessoa, já é importante. Às vezes a gente quer sim, né, ver a igreja cheia. Às vezes eu fico pensando, a gente chega no culto animado, aí vem poucas pessoas, a gente fica triste, puxa vida, veio pouca gente hoje, mas quando você para pensar que Jesus, ele gastava tempo com uma pessoa só, uma multidão seguia ele e apertava ele em Jericó, quando ele deixou a multidão de lado e olhou para aquela figueira brava, e ele viu lá aquele homem chamado Zaqueu, e ele focou os olhos no Zaqueu, e foi lá e falou: desce que hoje eu vou posar na tua casa. E lá na casa do Zaqueu, a gente sabe que houve um ensino, porque eles creram, né? Eles creram, os outros que estavam ali também creram. Então, é muito importante como Jesus valorizava uma pessoa, ao mesmo tempo que ele estava pregando para a multidão, ele se voltava para uma pessoa, aquela mulher do fluxo de sangue também, todo mundo apertando Jesus, e aquela multidão ali, ela tocou só na orla da veste dele, e ele sabia que aquela mulher, que alguém tocou ele, e ele parou e foi procurar a mulher e conversou com aquela única pessoa, era importante para ele. Não só as massas, a multidão, mas uma pessoa era importante para Jesus. Ele também usava a técnica da observação, né? Aqui é aquele caso da viúva, que colocou aquela moedinha, óbolo é uma moeda grega, bem de pequeno valor, que as pessoas davam de esmola. Então, ela só tinha aquele óbolo, aquela moedinha grega, que ela chegou e depositou no gasofilácio para ofertar para Jesus. Então, ele ali naquele dia, aqueles homens jogando de saco de dinheiro dentro da caixinha da oferta, e ele mostrou para eles: olha, essa mulher deu mais que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha, só tudo que ela tinha. Então, ele mostrou que Deus quer tudo, não falando de dinheiro, mas Deus quer a nossa vida por completo, né? Ele quer o melhor que nós temos. Então, foi um aprendizado também, que ele não está olhando pelo valor, pelo montante que é dado, mas ele dá valor por aquilo que significa a nossa vida, que é tudo que a gente tem, né?
E ele usava ilustrações também, eu acho tão criativo, Jesus era muito criativo para ensinar, né? As parábolas, tem 52 parábolas na Bíblia, pelo menos a gente tem um livro, um compiladinho de lição de escola dominical, 52 parábolas que a gente conta para as crianças lá. Então, ele usava coisas do cotidiano das pessoas. Olha, olhai os lírios do campo, que nem trabalham, e nem colhem, não trabalham e se vê, e nem Salomão em sua glória se vestiu como os lírios do campo, né? Então, aqui ele estava explicando, mostrando para os discípulos para não se preocupar com o dia de amanhã. Ele falou aqui também nesse versículo, olha para os passarinhos, né? Que não semeia, não ceifa, não ajunta em celeiro, mas Deus os alimenta. Então, assim que Deus, como Deus cuida das aves e cuida das plantas, e Deus também vai cuidar da gente. Então, você vê que maravilha, né? Como que a gente pode ensinar com uma coisa tão simples. Eu fico assim encantado com a gente tem um grupo de professor de escola dominical aqui muito bom. Então, às vezes eu entro numa salinha e eu vejo elas dando aula e eu fico pensando, ó, na atual, né, no tempo atual que nós estamos vivendo, nós precisamos de ser criativo para ensinar, porque nós estamos tendo como que se diz, competir com tanta informação nos meios de comunicação hoje em dia, com a internet, que as pessoas estão enfadadas de conhecimento. Eu não sei se vocês têm percebido isso. É assim, ó, a gente vai dar aula na escola dominical e as crianças, eles estão cansados, eles passaram o dia todo, uns já passaram a noite toda no celular, vendo coisas, jogando e tendo informações. Então, nós precisamos de ser criativos para levar a palavra de Deus de uma forma que eles se interessem, que eles vão dar ouvido, e muitas vezes a gente relaxa no ensino, né? E Jesus, eu via que ele era incrível, porque ele ilustrava as mensagens dele de uma forma que não saía da mente daquelas pessoas que ouviam. Quando ele falava as parábolas dele, né, ele falava, olha, um homem que tinha 100 ovelhas, e ele deixou, e ele perdeu uma ovelha, e ele deixou as 99 lá no deserto, e ele foi atrás daquela única que se perdeu. Então, quando ele falava isso, aquelas pessoas, o contexto, aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, sabia do que ele estava falando. Por quê? Porque lá na Palestina, que as pessoas mais faziam, criação de ovelhas. Então, ele não estava falando de uma coisa assim que era fora do contexto deles. Entendeu? Isso aí, para nós que somos professores, tanto de escola dominical, como professor de seminário, como até pastor, a gente analisa o contexto de vida das pessoas, né? Que eu acho que, por exemplo, aqui tem gente de várias regiões do Brasil. Estou vendo aqui que tem gente daqui do sul, tem gente do sudeste, tem gente lá do norte, né? Então, cada lugar, nosso país é tão grande que cada região tem o seu contexto de vida. Então, Jesus aqui, ele está nos ensinando a continuar usando os recursos que ele usava. Ele usava o quê? O contexto de vida das pessoas. Às vezes, o que eu vou usar aqui em Cornélio Procópio, no Paraná, para ensinar alguém, não vai ser válido para vocês que estão aí no norte do país, né? Ou alguém que está lá no Sudeste. Então, você pode ter essa criatividade de Jesus, usar coisas do cotidiano das pessoas para poder ensinar coisas sobre o reino do céu, que parece que não, que as pessoas precisam imaginar como é para elas poder crer. Então, ele usava esses exemplos. Então, o que a gente vê aqui, que Jesus foi chamado de mestre, porque ele era mestre mesmo, porque ele ensinava, ele gastava tempo com as pessoas, aplicava o conhecimento
de forma criativa, de forma que despertava nas pessoas o interesse pelo ensino. Vamos em frente, Daniel? Isso aqui eu achei muito interessante, essa meditação, que não tinha o nome do autor, mas eu falei, eu vou levar para eles encerrar a nossa aula hoje. Olha só o que está escrito. Nesta boa meditação, alguém disse que Jesus superou todas as ciências. Na química, ele converteu a água em vinho. Né? Tá o versículo aqui. Na biologia, ele nasceu sem a concepção normal. Ele nasceu sem do nascimento virginal, né? No parto, sua mãe continuou virgem. Na física, ele superou a lei da gravidade quando ele andou sobre as águas e subiu ao céu. Quando ele terminou tudo que ele tinha que fazer, ele subiu ao céu. Na economia e na nutrição, ele refutou a lei da matemática ao alimentar 5.000 pessoas com somente 5 pães e 2 peixes. E ainda fazer sobrar 12 cestos cheios. Em medicina, ele curou enfermos e cegos sem administrar nenhuma dose de medicamento, sem precisar de exames, de hospitais ou cirurgias. A história é contada antes dele e depois dele, mas ele é o princípio e o fim, e se tornou o centro da história. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês pensem nessa assunto de hoje, que foi Jesus como mestre, o maior educador da história. E se tem algum professor aqui, eu parabenizo nessa noite. Se for professor, né, de escola normal, se for professor de escola dominical também, porque você está fazendo o trabalho do mestre. E se você não é professor de escola dominical, você não é professor de seminário, e o pastor também eu acho que é um professor, porque ele ensina também. Mas se você é aquela pessoa que tem a disponibilidade de pegar um pedacinho das escrituras e ensinar para alguém, eu também te parabenizo muito por isso, porque é assim que Cristo quer, que assim como ele fez, que a gente vai lá e faça também. Ensina, tá? Não desanime. Não desanime que se tiver uma pessoa, você vai lá e ensina. Ensina como ser salvo, se a pessoa já é salva, ensina como viver nesse mundo, ensina como ganhar almas para Jesus. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Eu achei muito interessante essa última citação usada, que fala de todas as disciplinas, né, da educação. E realmente Jesus ele tinha uma pedagogia assim muito diferenciada, porque ele pegava coisas que as pessoas conheciam, que era simples para eles, que era do cotidiano deles, para ensinar, né? Então, assim, hoje é o que a gente usa, a gente se baseia sem saber muitas vezes, as teorias educacionais usam isso sem pensar que foi Jesus o primeiro que utilizou isso, né? A gente parte do que a criança sabe para ensinar o que ela precisa aprender. Então, legal, Gabi. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada? Entenderam tudo, né? Eu sei que sim. Então, vamos terminar com a palavra de oração. Quero pedir para o irmão Anderson orar para a gente. E eu desejo que vocês tenham uma noite maravilhosa na presença de Jesus e que vocês tenham um final de semana abençoado aí na igreja de vocês, cada um na sua igreja, servindo a Cristo, falando de Jesus, ensinando.
tá bom? Vamos orar então, Anderson? Vamos. Aí pedir também, não sei se foi falado, que eu cheguei um pouco atrasado, do pastor Adilson, né, que não está muito bem. Ele... Ele Poxa, sofreu, parece um pequeno acidente, uma queimadura, se não me engano, no pé. Se eu não estou enganado, foi uma queimadura. Aí, devido a ele ser diabético, tá bem complicado para sarar no pé dele, tá bem feio, né? Ele até mandou mensagem no grupo lá da igreja de Santa Maria, pedindo oração. então nós vamos já aproveitar e orar por ele, e eu vou pedir para aqui nos nossos grupos também para estar orando para a pastora Adilson. Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concedeu, pela aula e pelo aprendizado, pela vida de cada um daqui dos irmãos que se fizeram presente, daqueles que não puderam estar, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, das famílias, abençoe nosso final de semana, que ocorra tudo bem, a saúde do pastor Adilson também, que se encontra enfermo, o Senhor restaure a saúde dele. Senhor, muito obrigado por tudo, pela sexta-feira, Senhor, e pelo trabalho de cada um aqui dos irmãos, a vida espiritual, de suas famílias e deles em particular também, seus trabalhos e seus projetos. O Senhor nos ajude, nos abençoe cada dia mais e muito obrigado por tudo, Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. O Anderson depois pode pegar lá a aula por completo para você assistir. Sim, tá bom? sim. Tá bom, queridos. Deus abençoe. Vamos continuar todo mundo orando para o pastor Adilson, tá? Pela recuperação dele. Um abraço a todos vocês. Um abraço.